Minha família me levou para acampar quando eu tinha 15 anos e depois me deixou sozinho na floresta para me transformar em homem. 5 anos depois, minha mãe apareceu no meu trabalho chorando. Quando eu tinha 15 anos, minha família me levou para acampar e depois me deixou sozinho na floresta. Enquanto eu voltava para o acampamento com um monte de lenha nos braços, ouvi meu pai dizer: se ele quiser sobreviver, ele vai dar um jeito. 1 hora depois, vi eles indo embora de carro sem nem olhar para trás. Fiquei vagando por dias, perdido e com fome, até finalmente encontrar ajuda. Não os vi novamente até o mês passado. 5 anos depois, minha mãe apareceu no meu trabalho chorando. Então, essa é uma história longa, e eu não sabia se ia escrever, mas aqui está. Contei pessoalmente para algumas pessoas, e a maioria não acreditou ou ficou com uma reação estranha, então não sei. Talvez estranhos da internet entendam melhor. Isso foi quando eu tinha 15 anos, então há 5 anos. Hoje tenho 21. Eu não era um adolescente rebelde nem nada, só um típico adolescente chato. Meu pai, Hugo, sempre foi do tipo que acredita que só a dureza importa. Como se fosse normal jogar futebol com o dedo quebrado ou algo assim. Minha mãe, Marianne, apenas seguia o que ele dizia. Claire, minha irmã mais nova, tinha uns 12 anos na época. Ela não se envolvia muito, passava a maior parte do tempo no celular. A parte estranha começou antes mesmo da viagem. Meu pai não parava de fazer comentários tipo tá na hora de virar homem ou algo assim. Ele já tinha falado isso antes, mas dessa vez parecia mais direcionado. No café da manhã, ele me olhou e disse: espero que esteja pronto para sair da sua zona de conforto. Eu só revirei os olhos, porque esse era o jeito dele. Mamãe não disse nada, mas continuou arrumando um mix de castanhas e caixinhas de cereal. Viajamos cerca de 2 horas até uma floresta estadual. Não era um acampamento de luxo, só uma área simples com um círculo de fogo, algumas mesas de piquenique e uma daquelas casinhas de banheiro que sempre fedem. Os vídeos do TikTok da Claire tocavam no celular dela durante quase toda a viagem. Tentei conversar com meu pai, mas ele só olhava para a estrada, enquanto minha mãe jogava sudoku no celular. Lembro que achei o clima mais estranho que o normal. Chegamos lá, descarregamos e montamos a barraca. Meu pai estava especialmente mandão, dizendo que eu não estava ajudando o suficiente, mesmo eu carregando o cooler, e ele continuava falando de como, na época dele, tudo era mais difícil. Ignorei tudo quando finalmente conseguimos acender a fogueira. Claire no celular, mamãe lendo, e meu pai me encarando como se esperasse que eu fizesse algo errado. Só um clima esquisito. Na manhã seguinte, meu pai me acorda cedo, diz que precisamos de mais lenha, me dá um machado velho e enferrujado e manda eu sair da trilha para pegar madeira de verdade, não o lixo perto do acampamento. Ainda meio dormindo, fui. Fiquei fora por uns 40 minutos. Sem sinal de celular, só vagando à procura de galhos secos. Quando finalmente volto, ouço vozes e passos atrás de um grupo de árvores. Não foi de propósito. Só ouvi meu nome. Ouço meu pai dizer: se ele quiser sobreviver, ele vai dar um jeito. Ouço minha mãe dizer: você tem certeza de que isso é o certo? E meu pai responde: foi assim que meu velho fez comigo. Um dia ele vai agradecer. Claire fala alguma coisa, mas não consigo entender. Só reconheço a voz monótona e entediada dela. Fico parado, travado, pensando: isso é uma piada? Quando apareço, todos me olham como se eu tivesse pegado eles no flagra. Minha mãe desvia o olhar, meu pai dá de ombros e Claire nem olha na minha direção. Eu deixo a lenha cair e pergunto: o que está acontecendo? E meu pai só diz: você vai ficar bem. Agora você é um homem. Se vira. E então ele começa a desmontar a barraca. No começo achei que fosse brincadeira, como se fosse alguma lição maluca de criação. Vou pegar minha mochila, mas meu pai me empurra para trás. Não com força, mas o suficiente para deixar claro. Minha mãe tenta falar algo, mas meu pai a interrompe e manda ela entrar no carro. Fico parado, assistindo eles empacotarem tudo. Claire joga meu moletom em mim sem dizer nada. Minha mãe tenta me entregar uma barra de cereal velha, mas meu pai manda ela entrar no carro. Ela deixa cair no chão. Pego a barra. Meu pai bate o porta-malas. Eu digo: você não pode me deixar aqui. Ele responde: você vai entender quando for mais velho. E então entra no carro. Minha mãe está chorando. Claire está com os fones de ouvido, e eles simplesmente vão embora dirigindo. Fico ali por um tempo, esperando que voltem, porque isso só podia ser uma piada, mas eles não voltam. Tentei ligar para eles. Mas eu tinha deixado o carregador no carro e meu celular estava quase sem bateria. Tentei ligar de novo, mas nada. Sem sinal. Revisei os bolsos. Eu tinha uns $12, um isqueiro, o celular, o machado e uma barra de cereal ruim. Subi de volta pela trilha, achando que eles poderiam estar logo ali, mas o estacionamento estava vazio. Era uma sensação estranha,
como se eu ainda não estivesse bravo, só confuso. Esperei ali um tempo, na esperança de que voltassem, mas nada. Tentei voltar para o acampamento, mas me perdi. As árvores pareciam todas iguais. Eu não era escoteiro. Não fazia trilhas. Quando anoiteceu, comecei a sentir frio, então só encontrei um lugar e tentei dormir. Qualquer barulho me deixava em alerta, mas eu estava mais furioso do que assustado naquele ponto. Sério, é isso que eles acham que vai me consertar? No dia seguinte, tentei seguir as marcações da trilha, mas elas só levavam de volta ao começo. Racionei a barra de cereal, mas ela acabou no segundo dia. Gritei por ajuda várias vezes, mas ninguém respondeu. Bebi de um riacho, o que provavelmente não foi a ideia mais inteligente. Tentei não dormir muito, porque ficava ouvindo sons o tempo todo. Depois de alguns dias, estava com fome, exausto e frustrado. Fiquei pensando no que meu pai disse e em como o pai dele fez isso também. Fiquei pensando que ele sempre fala de amor duro, mas isso parecia mais como se ele só quisesse se livrar de mim por um tempo. Eventualmente encontrei alguns trilheiros que me olharam como se eu fosse um bicho selvagem. Um deles me deu água e perguntou se eu estava bem. Eu disse que minha família me abandonou e eles se entreolharam tipo, será que esse garoto está falando sério? Eles me levaram até o início da trilha e fiquei lá enquanto tentavam ligar para alguém. Dei o número dos meus pais, mas ninguém atendeu. Acabei com alguns guardas florestais, que ligaram para minha tia Aurora. Ela foi me buscar, mal disse uma palavra, me levou para a casa dela, preparou um sanduíche e disse para eu dormir no sofá. No dia seguinte, ela disse que meus pais estavam levando tempo e que talvez fosse melhor eu ficar com ela por um tempo. Perguntei se eles ao menos tinham ligado. Ela deu de ombros, disse que eles precisavam de espaço e que eu deveria pensar no que fiz para levá-los tão longe, o que, sinceramente, me irritou mais do que qualquer outra coisa. Liguei de novo, mas nada aconteceu. Depois de uma semana no apartamento dela, desisti de tentar. Não vi nem ouvi falar deles por 5 anos. Saí de casa aos 18, comecei meu próprio negócio e bloqueei todos os contatos. Claire, às vezes, mandava mensagem no Instagram, geralmente um meme ou alguma bobagem, mas nunca nada sério. Achei que aquilo tudo estava resolvido. Pensei que, se eles não me queriam, eu também não precisava deles. Então, no mês passado, minha mãe apareceu no meu trabalho. Simplesmente entrou, parecia mais velha e abatida, e começou a chorar. Eu não via o rosto dela fazia 5 anos e nem reconheci de imediato. Acho que é assim que a parte 1 termina. Se quiser saber o que aconteceu quando ela chegou, eu posto mais. Mas sim, foi assim que minha família me abandonou na floresta. Sem nenhum pedido de desculpas. Sem nenhuma ligação. Só me deixaram lá. A atualização 1. Ok, aqui está a parte 2. Como eu disse antes, se você leu a parte 1, sabe que minha mãe apareceu de repente no meu trabalho depois de 5 anos sem contato. Para ser honesto, foi tão bizarro que achei que estava tendo uma alucinação. Não é como se a gente morasse na mesma cidade. Depois do ensino médio, fui embora, bloqueei todo mundo, mudei de número e tudo mais. Então o fato de ela me encontrar não foi acidente. Ela teve que perguntar por aí. Ela parecia mal, como se não dormisse havia dias, e ficou ali parada na entrada, como se não soubesse o que dizer. Eu fui até ela e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela começou a chorar. Nem era choro contido. Era feio mesmo. Com ranho. Sem conseguir respirar direito. Chorando. Ela agarrou meu braço e eu me afastei. Foi instintivo. Eu não queria que ela me tocasse. As pessoas estavam olhando. Eu disse para ela ir lá para fora, e ela foi, ainda chorando alto. E, tenho que admitir, isso me irritou. Sério, depois de tanto tempo, você aparece e acha que eu vou simplesmente aceitar? Não. Lá fora, ela tentou conversar, enxugando o rosto com a manga e dizendo que estava tentando me encontrar. Que sentia a minha falta. Esse tipo de coisa. Eu só fiquei parado ali. Disse para ela ir direto ao ponto, porque eu precisava voltar, e ela se encolheu. Ela começou a falar sobre como as coisas desandaram depois que eu fui embora. Que Claire quase não fala com ela, que o Hugo, meu pai, não é mais o mesmo. E que ela só queria me ver e ter certeza de que eu estava bem. Ela pede desculpas. Diz que nunca teve a intenção de que as coisas terminassem daquele jeito. Não era para ser assim. Tão horrível. Hugo só queria me ensinar uma lição. Achava que eu ia me endurecer, que voltaria em algumas horas e mostraria que sabia me virar. E eu a interrompi. Disse que não estava interessado nas desculpas dela. Ela tenta segurar meu braço de novo, mas eu a empurro. Não com força, mas o suficiente. E ela meio que tropeça. Me olha como se eu tivesse batido nela.
Tenta explicar que não teve escolha, que Hugo se recusou a ouvir, e que ela queria voltar para me buscar, mas ele não deixou. Perguntei por que ela não ligou para a polícia, para minha tia ou para qualquer pessoa. Ela fica em silêncio, olhando para o chão, e diz que tinha medo dele. Isso me deixou mais irritado do que tudo, porque minha mãe sempre fingiu estar do meu lado quando eu era pequeno. Mas quando Hugo ficava bravo, ela simplesmente obedecia. Sempre. Eu gritei: você deixou ele me abandonar lá. Você nunca ligou. Nunca nem tentou. Ela começa a chorar de novo, dizendo que era muito jovem e não sabia o que fazer. Eu fico ali parado, de braços cruzados. Eu não me importo. As pessoas passam por nós, algumas olham, mas eu nem noto direito. Ela então começa a falar sobre como tudo desandou. Que o Hugo ficou cada vez mais agressivo, que a Claire começou a sair escondida, que a família simplesmente desmoronou. Ela diz que perdeu o emprego. Que se mudaram para um lugar menor. Que Hugo começou a beber mais e brigar com os vizinhos. Ela afirma que tentou entrar em contato comigo, mas que a tia Aurora se recusou a dar minhas informações. Eu sei que é mentira. A Aurora mal falava comigo depois que fui embora, só mandava uma mensagem no Facebook de vez em quando. Então eu a confrontei sobre isso. Ela dá de ombros e diz que pode ter lembrado errado. Eu pergunto o que ela quer de mim. Direto. Ela diz que só quer saber se eu estou bem. Quer conversar, talvez tomar um café, tentar se reconectar. Eu rio. Não consegui evitar. Pergunto se ela realmente acha que merece isso depois do que fez. Ela volta a chorar, dizendo que sabe que não deveria, mas que ainda assim quer tentar. Pergunto por que o Hugo me odiava tanto. Por que ele fez aquilo? Ela diz que ele sempre achou que eu era fraco, que não tinha o que era preciso, e que tinha medo de eu crescer e virar um daqueles garotos fracassados. Diz que o pai do Hugo fazia coisas parecidas com ele, como abandoná-lo em lugares e obrigá-lo a encontrar o caminho de volta para casa sozinho. Hugo sempre dizia que os meninos de hoje não sabem o que é lutar para sobreviver. Eu digo, e isso não é desculpa, isso é só ser um idiota. Ela responde que entende. Diz que gostaria de ter feito algo diferente, mas não sabia como. Eu digo que não me importo. Não estou interessado em reunião de família. Eu não preciso dela. Consegui tudo sem isso. Ela tenta dizer que tem orgulho de mim por ter sobrevivido, que pensa em mim todos os dias. Tudo isso. Eu digo que não é problema meu. Ela tenta segurar minha mão, mas eu me afasto de novo. Ela começa a chorar mais alto. Um segurança se aproxima e pergunta se está tudo bem, e eu respondo, sim, já terminamos aqui, e volto para dentro. Ela espera do lado de fora por cerca de 1 hora, depois me manda várias mensagens com frases enormes como, por favor, fala comigo. E estou implorando. Preciso de você na minha vida. Eu bloqueio o número dela. No dia seguinte, recebo uma mensagem direta da Claire. Só pergunta, o que você disse para a mãe? Ela está um desastre. Eu não respondo. Então meu celular começa a explodir de mensagens. Mas não por causa da Claire. São pessoas com quem não falo há anos. Velhos amigos, alguns primos, até minha ex, todos dizendo, ei, sua mãe me ligou. Ela está te procurando. O que está acontecendo? Está tudo bem? Ela basicamente está tentando entrar em contato com qualquer pessoa que puder encontrar. Até meu supervisor recebeu um e-mail pedindo educadamente para me avisar que ela queria que eu ligasse para ela. Eu estava tão irritado nesse momento que pensei que ia quebrar alguma coisa. Mandei uma mensagem de uma conta reserva dizendo que, se ela não parasse, eu registraria uma denúncia por assédio. Ela disse que só queria conversar e que tinha algo importante para me contar, mas não disse o que. Eu disse para me deixar em paz ou cortaria qualquer comunicação com todo mundo da família para sempre. Ela disse tudo bem, mas esperava que eu reconsiderasse. Eu não pretendo. Estou apenas começando. Mas a parte seguinte fica ainda mais louca. Tipo, comecei a pesquisar o que meus pais estavam fazendo, e digamos apenas que o karma existe. Se você souber onde cutucar. Eu compartilho a parte 3 se o pessoal se interessar. Mas foi assim que tudo aconteceu. A atualização 2. Ok, aqui está a parte 3. E se você ainda está lendo depois de tudo isso, provavelmente está se perguntando por que eu simplesmente não bloqueei minha mãe e segui em frente. Eu tentei de verdade. Mas quando ela começou a ligar para pessoas aleatórias sobre mim e a fazer todo mundo se sentir culpado para me forçar a falar com ela, eu fiquei com raiva. Tipo, eu só queria desaparecer. Construí minha própria vida, fiquei na minha e não queria mais nenhum envolvimento com eles. E agora ela estava tentando me puxar de volta. Não, não vai acontecer. Então comecei a pensar em se ela vai fazer isso, eu não vou ficar parado.
Vou fazer eles se arrependerem de terem me tratado daquele jeito. Sei que parece pesado, tanto faz, mas se você tivesse vivido isso, entenderia. A primeira coisa que fiz foi investigar. Não sou hacker, mas dá pra achar muita coisa se você souber onde procurar. Comecei pelo Facebook, achei o perfil da Claire. Ela posta tudo. Vive fazendo aquelas caixinhas de perguntas como se ainda fosse 2016. Depois fui ver a página do meu pai. Os posts dele foram de ostentar viagens e mostrar caminhonete nova para republicar memes de tiozão revoltado reclamando que os jovens não querem trabalhar e que na época dele era tudo melhor. Não fiquei surpreso. Mas aí percebo que ele é citado em várias páginas de empresas locais, algumas resenhas, algumas discussões aleatórias nos comentários. Pesquisei o nome dele no Google e sim, ele tem um pequeno negócio. Nada de especial, mas é o que ele faz. Ele sempre disse que era seu próprio patrão, então comecei a observar. Demora algumas semanas, mas consigo juntar algumas coisas. As pessoas nos comentários discordam dele, reclamam dos serviços da empresa e por aí vai. Vi algumas resenhas em que dizem que ele é antiprofissional e que trata os outros com superioridade. Sei que não é só online. Ele sempre foi assim. Entro no site dele e vejo que tem alguns clientes fixos, mas não muitos. O negócio não vai bem. Procurei o endereço. É num centro comercial na periferia da cidade. Eu sei como esses lugares funcionam. O aluguel não é barato. Não fui até lá. Não sou burro. Mas comecei a mandar mensagens para algumas pessoas que deixaram comentários. No começo só perguntava como foi a experiência e se voltariam a usar o serviço. A maioria ignorou, mas alguns responderam. Um disse que o Hugo foi grosseiro, se recusou a honrar uma garantia e ainda culpou o cliente por negligência. Outro disse que ele tentou empurrar produtos desnecessários. Não usei meu nome verdadeiro. Disse que estava pensando em contratar os serviços dele. Ninguém se espantou quando falei que sentia uma vibe estranha. Comecei a apertar. Deixei resenhas sinceras, nada exagerado, só os fatos. Disse que tive uma má experiência. Que o atendimento foi rude. Que eu não recomendaria. Postei em um grupo local do Facebook perguntando se mais alguém teve problemas. As pessoas começaram a falar. Não inventei nada. Só dei continuidade à história. Dei uma pista de que o dono uma vez abandonou o próprio filho na floresta, e isso fez as pessoas reagirem. Nem disse que era eu, só que era alguém que eu conhecia. Algumas pessoas me acusaram de estar mentindo, mas outras começaram a fazer perguntas. A melhor parte é que o Hugo não consegue se controlar. Ele entra nos comentários, fica na defensiva e começa a disparar mensagens furiosas para todo mundo. Uma noite ele discute com um dos membros do grupo e depois publica um desabafo no Twitter contra a cultura do cancelamento e sobre jovens mimados. As pessoas começam a evitar o negócio dele. Recebi uma mensagem de um cara que disse que trabalhou para o Hugo e pediu demissão porque ele gritou com ele por chegar 5 minutos atrasado. Respondi, faz sentido. Enquanto isso, fui ver como estava minha mãe. Ela está morando com a irmã, Aurora, o que faz sentido. Quando as coisas apertavam, ela sempre corria para Aurora. A Aurora tem os próprios problemas, não tem muito dinheiro, cuida dos filhos sozinha. Ouvi isso pela Claire. Ela mandou um meme, qualquer coisa, dizendo que a mãe está muito deprimida e mal sai de casa. Eu ignorei. Não é problema meu. Minha mãe começa a me mandar e-mails de contas novas implorando para que eu pare, dizendo que o Hugo está colocando a culpa toda nela, que ele está perdendo dinheiro e que ela tem medo de que ele perca o controle. Eu não respondo. Começo a contar a verdade para as pessoas. Não só a parte do negócio, mas o que ele fez comigo. Explico meu lado para todo mundo que pergunta. Não me importa se acreditam ou não. Eu só continuo falando. Sei que algumas pessoas acham que estou inventando. Mas isso não me incomoda. Eu mandei uma carta para o Hugo. Uma carta comum, nada demais. Escrevi passo a passo o que ele fez, o que aquilo causou em mim, como eu sobrevivi, como construí uma vida sem ele como nunca vou esquecer. Digo que estou garantindo que todos saibam quem ele realmente é. Sem ameaças, nada ilegal, só os fatos. Sei que ele recebeu, porque uma semana depois recebi um SMS de um número desconhecido. Bloqueei assim que li, você é um mentiroso e um covarde. Você nunca vai ser um homem de verdade. Comecei a ouvir de mais parentes, incluindo primos e pessoas de quem mal lembrava. Alguns estavam bravos, dizendo que eu estava destruindo o nome da família e que deveria simplesmente deixar pra lá. Se eles querem brigar, tudo bem. Eu não recuo. Um tio chegou a me ligar, gritando que eu estava causando confusão e que deveria respeitar os mais velhos. Desliguei na cara dele. Aurora tentou ficar do meu lado por uns 2 minutos, depois disse que não podia se envolver porque precisava da ajuda da minha mãe com o aluguel.
Enquanto isso, o negócio do Hugo estava piorando. Continuei observando. Alguém relatou no grupo local que viu ele gritando com um cliente. Dizem que a polícia apareceu, mas nada aconteceu, provavelmente só um aviso. Ele bateu a porta na cara de alguém e ameaçou processar, mas de novo, nada aconteceu. Até a Claire me mandou mensagem dizendo que o pai estava perdendo o controle e culpando todo mundo. Eu disse, talvez você devesse sair de casa. Ela só respondeu, talvez. Sei que alguns vão achar que fui longe demais, mas sinceramente, se você já foi deixado na floresta pela própria família, entenderia. Eu não quebrei nenhuma lei. Só estou contando a verdade e garantindo que todos saibam quem eles são. Se quiserem jogar, eu também sei jogar. A última coisa que aconteceu foi que recebi uma carta de um senhor que conheceu o Hugo quando ele era mais novo. Ele disse, ouvi o que aconteceu. Foi exatamente assim que o pai dele tratava ele. Respondi, e isso não justifica. Ele disse, não justifica. E então pediu para eu cuidar de mim. Não respondi. Então é aí que estamos. Hugo está perdendo o negócio. Minha mãe virou praticamente um fantasma, e a família está dividida. Ainda não terminei, mas isso é só o começo. Não me importo se me odeiam por isso. Não vou deixar barato. Não sei se isso me torna uma má pessoa, mas tanto faz. A próxima parte é quando as coisas realmente saem do controle. Depois de tudo isso, meu pai finalmente tenta entrar em contato, e você não vai acreditar no que acontece. Eu posto se quiserem saber o resto. Atualização final, então aqui está a parte 4, e se você leu até aqui, obrigado. Não imaginei que isso chamaria tanta atenção. Não vou mentir. Escrever tudo isso é meio estranho, mas enfim. As pessoas queriam saber como terminava. Então aqui está como tudo se desenrolou. Faz cerca de 2 meses desde que comecei a revidar de verdade. Não só bloqueei minha mãe, mas deixei claro o tipo de pessoa que Hugo e Marianne são. Achei que isso só ia irritá-los ainda mais, talvez eles se mudassem ou desistissem de tentar. Mas não. Hugo é o tipo que não consegue deixar passar, não aceita perder. Provavelmente o pai dele era igual. Mas sinceramente, eu não me importo. Não sou o terapeuta dele. A primeira coisa estranha foi a Claire me mandando mensagem do nada dizendo, ei, o pai tá agindo estranho. Você devia ligar pra ele. Eu ignorei. Não vou ser puxado de volta só porque ela ficou envergonhada no jantar de família. Depois a Aurora ligou, o que ela nunca faz, e deixou uma mensagem dizendo, você devia falar com seu pai. Ele não está bem. Eu apaguei e segui com meu dia. E sim, me senti mal pela Claire, mas ela também estava lá. Teve a chance de dizer algo anos atrás, mas escolheu o silêncio. Na semana seguinte, meu celular explodiu, mas não era minha família. Era gente da cidade antiga. Pessoas que mal conheço. Mensagens. Ei, cara, você soube que a empresa do seu pai está fechando? Depois mais algumas mensagens dizendo a mesma coisa. Fui olhar o grupo do Facebook. Sim, as pessoas estavam postando sobre isso. Dizendo que ele é um babaca. Ainda bem que fechou. Alguns defendiam, dizendo que ele só teve azar. Outros diziam que ele mereceu. Hugo fez um post se defendendo, mas ninguém acreditou. Depois recebi uma ligação de um número aleatório. Deixei tocar. Depois recebi uma mensagem de voz. Quase não escutei, mas fiquei curioso. Era o Hugo. E ele estava chorando. Não só um pouco, chorando de verdade. Ele tenta parecer firme no começo, mas a voz falha e ele diz, me desculpa. Eu sei que errei. Não sei como consertar. Eu perdi tudo. Eu só queria que você fosse forte. Não queria que você acabasse como eu. Me desculpa. Por favor, me liga de volta. Depois, silêncio. Ouvi de novo para ter certeza de que tinha entendido direito. Hugo, que nunca chorava ou pedia desculpas, desabou na minha caixa postal. Sinceramente, só fiquei ali sentado, encarando a parede, sem saber o que fazer. Parte de mim queria ligar de volta só para gritar com ele, mas não liguei. Simplesmente apaguei a mensagem de voz e bloqueei o número. Depois disso, parecia que tudo desabou para eles. A Aurora me mandou mensagem alguns dias depois dizendo, a Marianne saiu de casa, levou a Claire, e o Hugo está agora morando com um amigo. Mal conseguindo se manter, ela continuou, você devia falar com sua mãe. Ela está um caco. Fica perguntando de você. Eu disse que já era. Já dei a segunda chance quando sobrevivi. Eles fizeram a escolha deles. A Aurora respondeu, você está sendo cruel. Está destruindo a família. Eu apenas deixei a mensagem sem resposta.
Meu celular tem vibrado há uma semana. Números aleatórios, chamadas bloqueadas, às vezes sem identificação. Não atendo nenhuma delas. Claire me manda uma mensagem curta: você realmente destruiu tudo. Eu respondi: você sabe o que ele fez comigo. Depois disso, ela sumiu. Segundo um primo, Hugo está tentando arrumar trabalho onde for possível, mas ninguém quer contratá-lo. As pessoas comentam. Marianne, pelo que parece, está dormindo de sofá em sofá. Aurora está irritada, mas não a expulsa. Claire estava tentando sair de casa e se mudar com uma amiga. Pelo que eu vi, a família toda está espalhada. Só continuo bloqueando mensagens raivosas de parentes distantes dizendo: você devia se envergonhar. Essa é a sua família. Sangue é sangue. Não tenho interesse em fazer o tipo bonzinho só porque temos o mesmo DNA. Não vou dizer que não sinto nada. Seria mentira. É estranho ver pessoas que sempre agiram como se fossem intocáveis cometerem erros em público. Não me sinto ótimo, mas também não me sinto péssimo. Só sinto como se tivesse feito o que precisava ser feito. Dizem que vingança não resolve nada, mas, para ser honesto, às vezes ela só serve para que você possa finalmente olhar nos olhos deles e saber que eles não podem te machucar mais. Agora está calmo. Não tenho mais família, mas tenho amigos. Tenho minha vida. Não preciso responder a ninguém. Às vezes me pergunto se vão tentar de novo. Se Hugo vai aparecer na minha porta ou se Marianne vai me mandar uma carta implorando perdão, não importa. Não vou mudar de ideia. Não vou deixá-los voltar. Eles tiveram a chance. Eles desperdiçaram. Se tem uma lição em tudo isso, é que certas pessoas só pedem desculpas depois de perderem tudo. E mesmo assim, não é por você. É por elas. Não estou aqui para consertar ninguém, nem para carregar o peso deles. Só queria que entendessem o que me fizeram passar. Agora entendem. Finalmente. Eu ainda tenho o velho machado da floresta. Nunca contei para ninguém. Às vezes vejo ele no fundo do armário e dou risada. Acho que, no fim das contas, aprendi mesmo a sobreviver.